Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O tema do vídeo de hoje, confronto. Às vezes o conflito está realmente se preparando para coisas maiores. Dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. No comentário sobre a Parashá Vayeshev, foi explicado que os episódios registrados na recente porção da Torá são interpretados pelo Zohar e mostram como Deus se reconecta ao mundo físico através das Sefirot, depois de ter se tornado remoto, ou seja, difícil de se reconectar, seguindo Adão e Eva comendo da árvore do conhecimento, ou seja, cometendo o pecado. Vimos como Abrão derrubou o aspecto da Sefirá de Resed, Isaac de Givurá, e Jacó de Tiferet, e José e Esod. Dissemos que a conexão de Esod e Malhut foi outra história, e agora chegamos a ela. Agora vamos contar essa história de Malhut. Lembre-se também que as palavras venha e veja estão convidando você a visualizar a árvore da Sefirot. Veja como o título explica isso. Então, venha e veja. E Judá aproximou-se dele, José, e disse, isso está em Gênesis 44, versículo 18. Esta é a abordagem de um mundo com outro, ou seja, de um mundo com outro mundo, para unificar um com o outro e se tornar apenas um, ou seja, esses dois mundos se tornarem um, ou três, se tornarem apenas um. Porque Judá é um rei e José é um rei. Então aproximaram-se um do outro e uniram-se um com o outro e tornaram-se apenas um. Judá era o rei das tribos, ele era o progenitor do rei Davi e finalmente o Mashiach. Judá representa a Sefirá de Malhut. José ficou atrás apenas do rei do Egito. Em importância, José só tinha acima dele no Egito o próprio faraó. Ele era o canal através do qual toda a abundância que estava reunida sobre a mão fluiria, sobre sua mão, né? Sobre a mão de José. E fluiria para Judá e para a nação de Israel. José representa a Sefirá de Esod. O mundo dele são das outras Sefirot que estão reunidas nele. Então não é só uma, são várias Sefirot. Não é apenas uma Sefirá. E o seu papel, o papel de José, é passar a sua abundância para Malhut. Ele coordena a reunião. Na verdade, cada um anseia para se unir com o outro. Judá, Malhut, é a Nefesh. José é Yesod, que é Ruach. E ao se juntarem, eles se tornam um veículo para Neshama. Eis que os reis estavam reunidos e eles se reuniram. O Rabino Yehudá abriu seu discurso dizendo, citando o versículo, eis que os reis foram reunidos, eles se reuniram. Isso está em Salmo 48, versículo 5. Este é Judá e José, porque ambos eram reis. Eles se reuniram para discutir um com o outro, porque Judá era o garantidor de Benjamim. Ele garantia, né? Ele era o segurança, ele que ia dar garantias a Benjamim e prometer a seu pai que ele seria seu garantidor, seu protetor, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Esta foi a razão para ele se aproximar de José para discutir com ele sobre Benjamim, já que José queria manter como escravo. Antes dele saberem que José era o irmão, então José deu a entender que ele iria manter Benjamim como escravo. Após a descoberta do cálice de José no saco dos produtos de Benjamim, coisa que o próprio José armou tudo para acontecer isso.
O argumento foi para que ele não fosse condenado ao ostracismo neste mundo, nem no mundo vindouro, que é o mundo espiritual. Como está escrito, eu serei uma garantia para ele, você o adquirirá da minha mão. Se eu não o trouxer até ti, Jacó, e colocá-lo em tua frente, deixa-me levar a culpa para sempre. Isso está em Gênesis 43, 9. Para sempre significa neste mundo e no mundo vindouro. É sobre isso que o versículo nos diz. Eis que os reis estão reunidos. Eles se reuniram. Cada um estava zangado com o outro. As palavras eles se reuniram é a tradução da Bíblia da palavra hebraica avru. O Rabino Eudá aponta que avru compartilha a mesma raiz que evrá e significa raiva. Isso sugere que a reunião foi contra um pano de fundo de raiva mútua. Os dois estavam com raiva. O resultado do encontro deles foi totalmente diferente do que se temia. Cada um deles estava zangado com o outro por causa de Benjamim. Isso explica o que está escrito depois em Gênesis 48, versículo 6. Eles viram e ficaram espantados, eles ficaram assustados, eles enviaram todos lutando. Tremores os agarraram a todos aí. Isso significa que todos os que estavam presentes foram tomados de medo, como uma mulher no parto. Foi isso porque eles tinham medo de matar ou ser morto, e tudo por causa de Benjamim. Isso porque José havia sido vendido a conselho de Judá, ou Yehudá, e se perdeu para seu pai. E agora ele, Judá, foi o garantidor do retorno de Benjamim, para que ele não se perdesse do seu pai ficando no Egito. E esta foi a razão para Judá se aproximar de José. Mesmo que cada um tivesse sua própria agenda, Deus queria que eles se juntassem. O resultado do encontro foi totalmente diferente do temido por todos os espectadores e até mesmo pelos próprios participantes. O próximo passo na redenção da humanidade estava ocorrendo, a união de Yesod e Malhut. E com isso eu encerro o vídeo por aqui. Essa aula de hoje foi a explicação de que Deus fez tudo para haver esse encontro e Benjamim era o centro das atenções. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.